Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor venha de uma maneira muito especial encher os nossos corações. Tenho certeza que o Senhor nos permitiu reunir esta manhã para que de alguma maneira Ele possa se revelar a nós e que Ele receba o louvor que lhe é devido neste lugar. Que gratidão nós temos pela vida de tantos irmãos, em especial pela vida dos nossos jovens. Que momento especial o Senhor está nos dando com os nossos jovens. Talvez muitos irmãos não fazem a menor ideia do que realmente está acontecendo. Mas na verdade nós não temos todo o cuidado de preservar aquilo que é do Senhor. E o Senhor tem feito algo tão especial na vida dos nossos jovens aqui nesse lugar. O Senhor tem nos dado uma geração de jovens nesses dias que estão vivendo uma vida de completa consagração e dedicação ao Senhor, em servir o Senhor, em dizer não a este mundo. Eu digo para os irmãos, e falo com muito cuidado, talvez os nossos jovens aqui seja o maior exemplo que essa igreja tem, em termos de comprometimento, dedicação aos assuntos do Senhor, e disponibilidade em aprender, em crescer. Então, eu digo para os irmãos porque não é algo que eu ouço, é algo que eu vejo, que eu vivo, especialmente na convivência com eles. E a gente sabe que o louvor, a adoração no culto não é apenas uma parte litúrgica da reunião. Se isso não tem verdade, se isso não tem espiritualidade, se isso não tem seriedade, seria igual barulho de latas vazias. Mas eles estão aqui ministrando ao Senhor e levando a igreja à adoração, é porque eles têm procurado, com todas as dificuldades, com todos os apelos, com todas as lutas que eles enfrentam nas faculdades, com todas as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, eles têm procurado viver uma vida digna do Senhor. É uma coisa linda, irmãos, o que realmente está acontecendo com os nossos jovens. É algo maravilhoso. Talvez só os pais que podem testemunhar isso melhor do que eu. O que está acontecendo na casa deles, com os filhos deles. E digo outra coisa para os irmãos. Muitos pais aqui estão precisando aprender com os seus filhos sobre compromisso cristão, dedicação cristã, cooperação, participação, dedicação, entrega, comunhão. Muitos pais estão precisando sentar na mesa e pedir para os filhos: ensina-me como servir nesse tempo, como me dedicar mais à minha vida. Então, eu nunca vivi aqui nesses 20 e poucos anos com os irmãos e com a sensação que eu estou um passo atrás dos nossos jovens. Porque é eles hoje que estão procurando para ter comunhão, é eles hoje que estão procurando para poder aprender, é eles hoje que estão me chamando para poder fazer coisas que eles estão criando para poder servir o Senhor. E eu sinto que eu estou com um passo atrás e ter que ficar dando muitas desculpas para eles e desfrutando da paciência deles, em ter tolerância comigo, de muitas vezes ter que desmarcar compromissos que eu não consigo cumprir com eles. Fico triste por um lado, mas alegre por outro. Porque eu lembro de Jesus falar para Pedro: quando tu fores velhos, os mais jovens é que vai te guiar pela mão. E graças a Deus que nós estamos tendo um grupo de jovens, que eles foram gerados pelo Espírito Santo aqui, naquelas salinhas lá no fundo, cresceram lá dentro, ouvindo palavra. E hoje, irmãos, tivemos que tomar uma decisão
porque muitos professores, falo isso com muito temor também, não estão tendo condições de ministrar a eles. E por quê? Porque eles estão, alguns professores já me disseram, pediram que a gente tivesse paciência com eles, porque eles não estavam tendo condições de ministrar aos nossos juniores. Há poucos dias, uma professora relatou o quanto ela ficou desconcertada com os pequenininhos, juniores, porque ela usou uma frase assim, porque quando a gente veio aqui na igreja, aí um garotinho levantou e falou assim, professora, tia, nós não vemos na igreja, a igreja somos nós, a gente vem para o local de reunião. E essa professora relatou 3 situações na aula dela. Então, irmãos, que culpa eles têm de ter aprendido a verdade? Então, hoje, nós queremos louvar a Deus por isso. Que o Senhor encontre caminho. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no grande nome de Jesus, o Teu Santo Filho, é que nós estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo a Ti que nos ajude nesta hora, Senhor, onde estamos diante da Tua Palavra. Nos dê um coração reverente, nos dê um coração que anela por Ti, Senhor. Nos dê um coração que deseja ouvir Tua voz e ser guiado por ela. Pai, nós te clamamos nesta hora em nome de Jesus. Vem sobre nós na Tua palavra mais uma vez, Senhor. Tem misericórdia deste povo que se reúne em Teu nome nesta manhã. Abra a Tua palavra do Teu trono a nós e derrama a vida dela sobre cada um de nós nesta manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, eu quero ler aqui com vocês um texto em Hebreus capítulo 5. Essa porção que foi ministrada na quinta-feira pelo nosso irmão Arthur. Hebreus capítulo 5. Um texto maravilhoso. E aprendemos tanto do Senhor na quinta-feira passada, e graças ao Senhor por isso. Mas quero tomar apenas como um ponto de partida, porque tem um sentido da parte do Senhor de compartilhar este assunto, o sacerdócio de Cristo. Hebreus 5 diz, pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas pertencentes a Deus, para que ofereça tanto dons, como sacrifícios pelos pecados, o qual possa condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois ele também está cercado de enfermidades, e por essa razão deve tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifícios pelos pecados. Versículo 5, assim também Cristo, não se exaltou a si mesmo, para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quero compartilhar apenas um tema, e creio que em outras oportunidades talvez, nós voltemos a esse texto, especialmente para estudar esse versículo 5 e 6, onde diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual a relação que existe nele como filho, por geração eterna, e um sacerdote para sempre? Existe aqui, como podemos dizer, 2 pontas na eternidade, se é que eu tenho algum direito para dizer isso. Mas é como se nós pudéssemos colocar 2 pontos dentro da eternidade. E como eu acabei de dizer, não é tão simples falar isso, porque a eternidade não tem começo, não tem fim. Mas como se nós pudéssemos traçar essa linha, esse fio de ouro, dentro da eternidade, segundo a dimensão do propósito de Deus,
desde quando Ele nos incluiu neste propósito. Então nós podemos colocar aí o que quer dizer o Filho eterno e o sumo sacerdote eterno. Mas isso será numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. Agora, em complemento a esses textos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Mas Deus prova seu amor para conosco. Em que Deus prova o seu amor para conosco? Quando éramos ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Ora, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos entender esse texto, irmãos, porque eu acredito que aqui é muito importante. Há 4 implicações escriturísticas acerca da salvação. A primeira é que na salvação nós fomos salvos da culpa do pecado. Então, salvos da culpa do pecado implica perdão. Segundo, nós fomos salvos do poder do pecado. Isso implica libertação. Perdão e libertação. Salvos da culpa, salvos do poder do pecado. Certo? Mas não só isso. A salvação ainda tem outros pontos. Vamos colocar mais alguns pontos. Terceiro, salvos da corrupção do pecado, isto é, santificação. E por último, salvo da corrupção completa e eterna do pecado. O que é isso? É a glorificação. Qual a diferença dessa salvação onde nós somos livres da corrupção do pecado? É agora, é nesse corpo, é nessa vida. Mas o que será esta salvação, que ela se completará no sentido final, da corrupção completa, será a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Hoje Deus está operando a santificação, e um dia Ele nos levará à glorificação. Nunca teremos a glória de Cristo, nunca iremos nos assemelhar a Ele em sua glória, mas teremos um corpo glorificado, teremos uma medida de glória em nosso corpo. Por que eu estou colocando isso? Por causa dessas 2 frases que nós encontramos aqui. Observe bem, versículo 9 e 10, logo, muito mais agora. Observe atentamente o versículo 8, quando ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Logo, muito mais, agora, observe isso, irmãos. Se você perder essa frase de vista, você perdeu a compreensão da obra de Cristo como nosso sumo sacerdote hoje. Logo, muito mais agora, sendo já justificados, porque você e eu fomos justificados, quando você creu, quando você recebeu Cristo como seu Salvador, aqui diz 2 coisas muito importantes. Você foi liberto, você foi salvo da culpa do pecado e do poder do pecado, mas ainda nós estamos suscetíveis à corrupção do pecado. Ainda esse corpo é fragilizado por causa do pecado, porque ainda temos uma natureza adâmica dentro de nós. A salvação não se completou na sua plenitude, e aí que entra a nossa visão de Cristo como sumo sacerdote. Ele como Salvador, sua obra já terminou.
Ele, como sumo sacerdote, a sua obra continua. Você precisa compreender isso. Porque, irmãos, muitos de nós vivemos esmagados pela culpa, pelo desânimo. Satanás aproveita da nossa ignorância, da nossa falta de compreensão, de não entender esta parte da doutrina da nossa salvação. Outros vão para um extremo muito pior, que é de dizer assim: tudo já está feito, tudo já está terminado, eu já estou salvo. Eles creem num determinismo salvífico. Isso não é bíblico. Eu já fui salvo, acabou. Sim, fomos salvos, a salvação é eterna. A salvação é eterna. Então essas pessoas que creem no determinismo, eles não levam a vida a sério, eles não se importam em pecar. Por quê? Porque eles sabem que mesmo pecando, Deus já salvou eles e tudo vai dar certo lá no final. Não. Existe um trabalho que está sendo feito nessa salvação, que é a santificação. Não é a santificação que nos leva a Cristo, é Cristo que nos leva à santificação. Anda na minha presença e ser perfeito, foi o que Deus disse para Abraão em Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito para andar na minha presença. Então, meus irmãos, coloco tudo isso com extremo zelo e cuidado. Porque aqui nós precisamos ver essas duas frases, logo muito mais agora. Você observa isso? Paulo está dizendo que muito mais. Ora, não podemos nos satisfazer na obra da cruz, claro, mas ele quer abrir os nossos olhos, irmãos, porque nós temos uma maneira errada de ver a salvação na Bíblia, e por termos uma visão errada de ver a salvação, nós vivemos uma vida também errada. Nós vivemos na superficialidade, algo que você precisa ver neste exato momento. Isso é fundamental para todos nós. Isso corrige não somente a nossa visão, mas a nossa conduta, a nossa devoção. Vocês acham que quando nós estávamos cantando essas canções a Cristo, nós estávamos cantando por causa do nosso amor por Ele? Você está enganado, nós estávamos cantando por causa do amor dEle por nós. Não é porque nós amamos o Senhor e estamos aqui nesse culto, é porque Ele nos ama, é que nós estamos aqui nesse culto. Porque se Ele deixasse de trabalhar na minha e na tua vida, a gente estava lá naquele colchão da nossa casa. Se não é o seu Espírito, em minha vida, na tua vida, nós estávamos conformados com este mundo. Se não é a obra de Cristo agora, do seu Espírito agora, o Espírito de habitação agora nas nossas vidas, nós seríamos mundanos, pervertidos. Nós não teríamos anelo pelo Senhor, viveríamos uma vida cristã superficial, sem graça, sem alegria verdadeira, sem quebrantamento. Nós só iríamos nos arrepender das coisas que fazemos, mas nunca de quem somos. Mas não é porque eu e você temos capacidade para alguma coisa, não temos nada. É Ele que está fazendo. E Ele só está fazendo naqueles que se rendem. Por isso a salvação não pode ficar na nossa mente, ela tem que descer e abrir no nosso coração uma porta para que Cristo tenha toda a liberdade de ceiar conosco. Essa semana uma frase esmagou muito meu coração. Foi como que uma luz que governou minha vida nesses dias. Uma frase que diz assim: faz em mim. É um hino em inglês que diz assim: faz em mim um lugar de oração para ti. Irmãos, essa frase ela me envergonha, mas ela me quebranta também. Ela me convence, e ela tem que nos convencer. Deus precisa encontrar um lugar de oração, porque a oração tem que ser a nossa comunhão com Deus, e não apenas um momento onde nós colocamos só os nossos problemas, necessidades diante de Deus, porque é isso que o Senhor quer, é ter essa porta na nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, vamos mais aqui. Ele diz assim no versículo 10, muito mais, estando já reconciliados, ele fala da obra da cruz, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta é a frase, esse é o tema de hoje.
salvos pela sua vida. Nós não fomos salvos pela sua morte? Fomos. Na sua morte, ele destruiu Satanás. Na sua morte, isso está tudo exposto no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Ele destruiu o poder da morte. Ele destruiu o poder do pecado. Na sua morte, nós alcançamos o perdão, alcançamos a libertação. Mas só que a sua obra de salvação não termina na cruz, a sua obra continua com ele agora no trono. Ele subiu à cruz e morreu por nós. Ele subiu até o trono e está vivendo por nós. Agora, nós estamos sendo salvos pela sua vida. E aqui essa salvação inclui o seu trabalho sacerdotal e não o seu trabalho redentor. O seu trabalho redentor já foi consumado, agora é o seu trabalho sacerdotal. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu o livro de Êxodo, o livro de Levítico, para poder nos ensinar, não como aqueles rituais eram importantes na história do povo de Israel, é que aqueles rituais, todos eles, nos seus mínimos detalhes, nos foram dados por Deus para ser uma escola onde nós pudéssemos aprender sobre o nosso bendito Salvador, sua pessoa e a sua obra. Sua pessoa, Salvador, sua obra sacerdotal. Sua pessoa como sacrifício, a sua obra é o trabalho sacerdotal. Agora é a obra dele. É a obra dele que emana, tudo que ele fez lá na cruz, está no trono agora, com ele. Então ele está fazendo um trabalho, e você precisa ver isso, meu irmão, minha irmã. Talvez esta seja a verdade mais libertadora que você possa entender, receber. Talvez esta seja a gota do colírio que você precisa para abrir os teus olhos. Porque essas duas frases não podem ser tiradas, muito mais agora. Muito mais, já sendo reconciliados. Se você observa bem, tudo que ele fez na cruz é de um valor inestimável. É de um valor que nós não conseguimos chegar ao seu fim. Não podemos compreender todas as dimensões da obra de Cristo. Você está satisfeito com a obra da cruz? Você está satisfeito? Meus irmãos e irmãs, vocês estão satisfeitos? Paulo não. Ele diz, não, nós não podemos ficar satisfeitos com a obra da cruz, ainda tem muito mais. Consegue agora entender? Você consegue compreender? Você está satisfeito? Sim, eu estou, como vocês. Só que Paulo diz, não, muito mais, irmãos. Se vocês estão felizes, porque Cristo tomou o vosso lugar lá na cruz, amém? Se vocês estão felizes, porque o inferno, a morte, Satanás foram vencidos na cruz, amém? Se vocês estão felizes, porque todo escrito de dívida que era contra vós, foram rasgados lá na cruz do Calvário, vocês podem dizer, amém? Ok, só que tem muito mais. É isso que ele está dizendo, muito mais justificados, muito mais reconciliados. Quem aqui está triste porque foi justificado? Porque não há mais culpa alguma. Quem está aqui frustrado porque você foi reconciliado com Deus? Deus estava em Cristo quando consigo reconciliou-nos. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Irmãos, isso é por si só o suficiente para que eu e você nesta manhã saímos daqui com as nossas mãos erguidas pelas ruas dessa cidade. Se nós tivéssemos a dimensão da obra da salvação, da onde Ele nos tirou, o que foi e significou para Ele, para nós, no sentido eterno da definição, ter rasgado aquele escrito de dívida que era contra nós. Se eu e você tivéssemos a completa, a real concepção do que foi Cristo nos reconciliar com Deus, de nos tirar do estado de filhos da ira, e nos colocar na posição de filhos no reino do seu amor. Eu digo para vocês, nós sairíamos gritando pelas ruas dessa cidade, louvores nas maiores alturas,
Mas um dia nós só vamos poder fazer isso quando nós chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá, nós veremos essa salvação em todas as suas alturas, profundidades, em todas as suas grandezas. Se nós pudéssemos, por alguns segundos, entrar no inferno, por alguns segundos, entrarmos no inferno e sentirmos o calor, a tristeza, a angústia, o desespero, a dor, de saber que ali Deus não está na sua presença, na sua misericórdia, na sua graça. Ah, meus irmãos, eu creio que nós não teríamos condições de viver mais a vida nesse mundo. Eu creio que nós perderíamos o prazer de fazer qualquer coisa. Nós viveríamos o tempo todo aos pés do Senhor em adoração. Mas Deus sabe que nós não podemos agora ter esta concepção na sua plenitude. Mas um dia você terá. Um dia eu e você vamos olhar para trás. E vamos dizer como foi possível o Senhor me salvar assim. Como foi possível? Como foi possível? Não é só você olhar para trás, é você olhar para frente e ver aquela face adorável. É você poder saber que você pode chegar perto do trono da graça e tocar com as suas mãos. Saber que você pode prostrar aos seus pés. Meus irmãos, é isso que Paulo está tentando dizer, muito mais, muito mais, muito mais. Eu busquei tantas coisas para poder traduzir isso para vocês, mas eu confesso que até eu mesmo me senti em uma profunda incapacidade quando eu lia essas frases, muito mais agora. Eu quero ler com vocês um salmo muito conhecido, posso até dizer o salmo mais simples que tem na Bíblia. Para muitos, o salmo mais simples foi o primeiro salmo que eu memorizei quando eu era criança. E durante todo esse tempo, eu confesso para vocês que eu procurei entender algo de extraordinário. E eu fui entendendo aos poucos. Eu não quero dizer que eu cheguei a entender tudo. E eu pude ver que esse salmo não tem nada de simples. Ele talvez seja o coração de todos os salmos. Porque esse salmo é tão glorioso, porque ele nos leva para dentro da Epístola aos Hebreus. Para entender esse salmo, você tem que entender toda a Epístola aos Hebreus. Tão grande, tão profundo ele é. Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para muitos esse salmo termina aqui, porque muitas pessoas, é tudo o que elas sabem desse salmo está nesse texto. Mas não é isso, irmãos. Diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Existe alguma coisa de extraordinário nesse salmo? Existe, irmãos. Se você estudar os salmos, você vai compreender que o coração desse salmo está numa frase: casa de Deus. O assunto casa de Deus, que é o assunto do coração do Senhor Jesus. Eu volto a dizer isso com todo o temor que há no meu coração. O assunto casa de Deus, casa de meu Pai, na minha casa, casa de meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse assunto é o assunto do coração de Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia termina com este assunto. A Bíblia termina com uma cidade que é esta morada.
Está cantado no Salmo 46. Esse assunto percorre toda a Bíblia, começa com aquela gloriosa visão que Jacó tem daquela escada que liga os céus na terra. Ele vê Deus no alto daquela escada. Jesus interpreta essa escada lá no Evangelho de João, quando ele tem aquele encontro com Natanael. Ele vai dizer que aquela escada era ele. E ali está a visão da casa de Deus, quando Jacó chega em Betel. Ele diz, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, quando foi que a Bíblia pareceu simples para alguém? Quando foi que alguém pôde dizer realmente este livro é um livro confuso? É um livro que a gente lê e não entende, porque ele não é um livro para ser meramente entendido. Este livro, ele nos leva à mente de Deus. Esse livro nos leva ao coração de Deus. Este livro não tem inspiração humana, porque não seria possível que 40 autores, vivendo em 3 continentes, num período de 1.500 anos, pudessem escrever um livro como esse. Eu não me vanglorio de ter lido muitos livros. Eu não me vanglorio de ter lido muitas literaturas da nossa cultura. Sinceramente, eu não dou muito valor a isso. O meu temor é que eu passe a minha vida sem ter lido mais este livro. Porque à medida que eu vou lendo este livro, eu sinto que é eu que estou sendo examinado. E eu não leio esse livro para conhecer as suas histórias, eu leio esse livro para poder alcançar, apropriar da mente de Deus. E quando você olha para o capítulo 28 do livro de Gênesis, se abre para você a mente de Deus. Ali está, no capítulo 28 de Gênesis, depois o Espírito Santo vai te levar para onde? O Espírito Santo vai te levar para o capítulo 25 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo. E Deus dá todas as dimensões, todos os utensílios, todas as peças, todas as particularidades, todas as cores, todos os materiais, todos os metais, todas as pedras. Porque Deus queria falar do seu filho. A única coisa que Deus queria no tabernáculo era falar sobre seu filho. Mas não era suficiente, irmãos. Então Deus nos deu 150 salmos para falar sobre a casa de Deus. E você vai encontrar inúmeros salmos, inúmeros versículos nos salmos, onde esta frase, casa de Deus, habitação, uma coisa pensa o Senhor, e eu vou buscar ardentemente, e que coisa é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É isso que você vai encontrar nos salmos. Se você se perder nessa visão, você vai ler poesia hebraica, você nunca vai ler a mente de Deus. Você não vai conhecer a poesia da mente de Deus, onde Ele quer revelar seu Filho. Ele quer nos levar às alturas. A Bíblia não foi nos dada para ter conhecimento intelectual, teológico. A Bíblia nos foi dada para que nós possamos conhecer Cristo. Ele é a chave hermenêutica que interpreta este livro. Este é o único livro que te leva ao autor, a conhecer o autor. Esse é o único livro que faz com que o autor habite no seu coração. Então vamos lá, meus irmãos. Como ler este salmo? Eu vou dar apenas alguns pontos para vocês. Eu quero chamar a sua atenção primeiro, veja as frases. O Senhor é o meu pastor, primeiro. Segunda, nada me faltará. Terceiro, Ele me faz repousar. Quarto, Ele leva-me. Quinto, refrigera-me. Sexto, guia-me. Sétimo, estás comigo. Oitavo, prepara-me. E nono, unge-me. Você pode ver essas frases, separa elas aí. Separa essas frases, só essas frases. Você vai ver o quanto que existe de cuidado, de amor. Porque senão a gente fica vagueando em torno desse salmo. Separa essas frases. Ele é meu pastor. Nada me faltará.
Então você fica com isso e você não vai entender o espírito da palavra neste salmo. Nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele leva-me, é Ele que te leva, e Ele vai te mostrar que onde é que Ele te leva. Agora a gente vai ver. Nós vamos ver que, à medida que você separa essas frases, esse salmo de apenas 6 versículos, ele passa a ter números e inúmeros capítulos. Ele vai ter muitas sessões. Aqui você não está diante de uma sessão, existem muitas. Ele está comigo, me consola, prepara-me, Ele unge. Então você vai entender que não existe nada na sua vida que não seja a mão desse pastor. Nada. Nada. Você experimentou morte nesses últimos anos, na sua família, você perdeu alguém. Você sofreu e chorou porque alguém te foi tirado. Você, nesses últimos anos, sofreu uma doença gravíssima. Você sentiu o pavor da morte. Você enfrentou separação, perdas, dor. Você passou algumas semanas com uma profunda angústia esmagadora no seu coração. Esse salmo vai te dizer, Ele preparou tudo isso. Como assim? Ele preparou tudo isso, mas Ele não te deixou só. Ele refrigerou sua alma. Ele esteve com você, Ele te levou, Ele te sustentou, Ele te guiou. Por mais duro que fosse a vara dele, Ele não te deixou sozinho. Mas vamos entender mais. Segundo, veja a relação que existe do primeiro versículo com o último. Porque se você não fizer essa conexão desses 2 versículos, você não sabe por que Deus nos deu esse salmo. Você não vai compreender. Se você não conseguir ligar a força que existe do versículo 1 com o versículo 6, você não sabe por que Deus nos deu esse salmo. Como eu disse, você vai estar lendo apenas uma poesia. Você não vai estar lendo a palavra de Deus. Então o primeiro versículo diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o último versículo diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha a frase, habitarei na casa do Senhor eternamente. Meus irmãos e irmãs, eu sei que talvez eu esteja empobrecendo esta palavra, não explicando todo o assunto da casa de Deus. Como eu disse, irmãos, o assunto casa de Deus, eu posso dizer aqui com certo atrevimento, é o assunto mais elevado que envolve o propósito eterno de Deus. O assunto casa de Deus. Porque onde você vai na Bíblia, este assunto exala. Se você começa de Gênesis, do capítulo 28, você chega no livro de Êxodo, você chega no livro de Salmos. E depois você entra para o Novo Testamento, o assunto é esse. Você termina a Bíblia com este assunto. O assunto casa de Deus, casa de meu Pai. O assunto tabernáculo, o assunto templo, o assunto Nova Jerusalém. Tudo tem a ver com isso aqui, irmãos. Então não pense que eu estou empobrecendo a doutrina deste tema. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele tratou com tanta propriedade. Deixa eu dizer para vocês, tome todos os escritos dos 4 evangelhos. O que você pode dizer assim? Qual é o coração? O coração do ensino do nosso Senhor. Cada um aqui pode ter a sua opinião. Mas eu digo para vocês. O resumo mais contundente, mais glorioso do nosso Senhor, se encontra nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. O que eu quero dizer, não é que eu estou menosprezando o que foi dito, o que eu quero dizer é que tudo que você pegar, desde o grandioso Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, tudo que você pegar, você precisa colocar dentro desses 3 capítulos. Aqui está o coração do ensino do nosso Senhor.
E qual o tema que nós podemos dar para esses 3 capítulos? O entremesclar do Deus triuno conosco. O entremesclar. O entremesclar. Capítulos 14, 15 e 16. Esses capítulos não se estudam separados. Esses capítulos precisam ser entendidos juntos. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está a união desses 2 versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar, para quê? Para você ser bem sucedido nesse mundo? Não. Para você ter um casamento perfeito? Não. Para você ter saúde? Não. Para você não ter problemas? Também não. O que quer dizer o Senhor é o meu pastor? Por que Ele é o meu pastor? Se Ele é o pastor, Ele conduz, Ele alimenta, Ele guia, Ele guarda. Então Ele está te conduzindo, Ele está te alimentando, Ele está te guardando, Ele está te guiando para onde? Eu vou te dizer, para a casa do Pai. É para a casa do Pai. Porque nós não fomos criados para este mundo. E nós não fomos criados para o inferno. Para livrar-nos do inferno, Ele foi o nosso Salvador. E para nos levar para a casa do Pai, Ele é o nosso sumo sacerdote. Como Salvador, Ele desceu do trono e foi até a cruz. E Ele te salvou. E como sumo sacerdote, Ele desceu da cruz. E Ele desceu às profundezas do abismo. E Ele subiu e sentou no trono. E Ele está te conduzindo à glória. O que Jesus está fazendo por minha vida hoje? Então você diz, eu não sei o que Ele está fazendo. Eu até acho que Ele não está fazendo nada. Pode ser que haja alguém aqui que diga, eu sinto que Ele não está fazendo nada por mim. Porque eu estou sofrendo. Eu estou angustiado, eu estou angustiada. Eu tenho perdido tanto. Eu estou sentindo esmagado. Eu sinto uma derrotada, um fracassado, uma fracassada. Eu acho que Ele não está fazendo nada. Eu acho que Ele soltou das minhas mãos. Não. Ele só está preparando para você o vale da sombra da morte, uma mesa na presença dos seus adversários. Mas Ele diz, eu estou contigo. Até se você passar pelo fogo, eu vou passar contigo. Se você entrar na cova dos leões, eu estarei contigo. Porque, irmãos, se Ele foi até o inferno por mim, onde Ele não irá comigo? Se Ele foi lá no inferno, Ele foi à minha frente. Ele não foi à minha frente para abrir o caminho, Ele foi à minha frente para fechar o caminho, para que eu e você nunca pudéssemos ir para o inferno. Mas Ele voltou naquele jardim que tinha uma espada inflamada, que nos impedia de entrar na presença de Deus. Ele arrancou aquela espada, e Ele abriu um vivo e novo caminho. Eu e você podemos entrar. Quem aqui ousa dizer que não pode entrar? Quem aqui pode se levantar e dizer, eu não posso entrar? Por que você não pode? Só se for por sua culpa e por sua ignorância. Quanto à sua ignorância, Ele está te falando hoje. E quanto à sua culpa, Ele já cravou lá na cruz do Calvário. A culpa que você carrega não é sua. Coloque ela nos ombros de Satanás, porque Jesus já te libertou de toda a culpa do pecado. Então veja isso. Vamos para um terceiro ponto. Olha os lugares que Ele nos conduz. Primeiro, e você vai se alegrar com isso, passos verdejantes. Irmãos, nós adoramos Ele pelos passos verdejantes. Que alegria é, porque nos pastos verdejantes que nós somos alimentados. É nos pastos verdejantes, onde nós somos conduzidos para nossa satisfação. Ele também nos guia às águas de descanso. Aquelas águas tranquilas, aquelas águas onde você não precisa temer, porque a ovelha não bebe em água corrente. Então você aqui não entendeu nada, talvez muitos não compreendem nada. Onde é que esse salmo foi escrito? Ele não foi escrito na Europa, ele não foi escrito aqui, num país tropical como o nosso. Ele foi escrito numa região desértica, onde o pastor muitas vezes
ele saía de casa e não tinha tempo de retornar, porque ele tinha que subir vales, descer vales, subir montanhas, descer montanhas, até que ele pudesse encontrar pastos verdejantes. Pastos verdejantes, no contexto desse salmo, era algo muito difícil. Mas o pastor, ele nunca pensava no seu descanso. Ele pensava no descanso, na satisfação das suas ovelhas. Para que nós pudéssemos entender isso, o Espírito Santo nos deu 3 passagens. Uma em João, outra em Hebreus e outra em Pedro. E essas passagens vão nos mostrar algo muito especial. Algo que nós podemos ver que só o Senhor pode fazer por nós. Veja o que diz João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe por que esse texto foi escrito? Para você entender o Salmo 23. Aqui em Hebreus capítulo 13, o versículo 20 diz: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Grande pastor. E por último, Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então você vê que estes 3 textos, eles estão aqui dentro desse salmo, no começo, no meio e no fim. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. É uma inspiração soberana, divina. É como se luz dos céus viesse com esses 3 textos sobre este salmo. Então aqui eu quero que você entenda algo muito especial. Ele te leva às águas de descanso. Imagine, depois de tanto andar, depois de estar debaixo de um sol, um calor terrível, aquele pastor, ele encontra águas, porém as águas são águas correntes, o que significa, tudo em vão. Ele vai poder beber da água, mas as suas ovelhas não. Sabe o que ele faz? Ele pega com a própria mão a água parada e coloca na boca dela. Do contrário, ele precisa encontrar águas paradas. Sabe o que é isso, irmãos? O bom pastor. Ele como pastor é pouco, ele é bom pastor, ele é grande pastor, ele é um supremo pastor. Então, vamos mais. Ele nos conduz também para veredas da justiça, o caminho da justiça. É como se nós pudéssemos ler aqui Romanos 5:1, o caminho da nossa justificação, o caminho da sua justiça. Esta frase é muito rica, ela requer uma exposição mais ampla. Porém, eu não posso fazer isso agora. E diz mais, não só isso, irmãos, não só os passos verdejantes, as águas tranquilas, as veredas da justiça, mas também ele te conduz para o vale da sombra da morte. Sério? Porque quando eu lia lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará, eu não via isso, pois está no Salmo, é porque você está lendo outra coisa, você não está lendo a mente de Deus. Sim, é difícil isso, é. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, tem uma história muito linda de Josafá, quando ele se aliou com Acasias, que era da família de Acabe, e eles construíram grandes navios, porque eles tinham um grande empreendimento de ir para Tarsis e poder buscar ouro. Então Josafá estava muito feliz por isso. Josafá era um homem piedoso, Acasias era um homem ímpio, um iníquo. Sabe o que Deus fez? Deus pegou todos os navios de Josafá e afundou eles. Muitas vezes Deus precisa afundar os nossos navios, para que nós não andemos em nossos próprios caminhos. Um dia você vai olhar para trás, um dia você vai olhar para trás, e você vai ver sua dor no passado, você vai ver suas perdas no passado, você vai ver pessoas que foram tiradas da sua vida, você vai ver caminhos que Deus abriu em pedras, você vai olhar para trás e vai ver tudo isso,
E você vai ver que aquelas mãos furadas foram elas que te conduziu pelo vale da sombra da morte, sem soltar das tuas mãos. Você vai ver que Ele preparou muitas vezes um banquete para você diante dos seus adversários. Você comeu com dor, você comeu chorando, você comeu se sentindo fracassado, derrotado, você sentiu eles rindo de você, você sentiu os seus adversários zombando da sua fé, você sentiu o pior das pessoas, mas Ele não deixou você sozinho naquele banquete. Ele estava sentado na ponta da mesa, dizendo: fui eu que preparei esse banquete, e eu preparei esse banquete para te levar para o lugar mais alto. Eu estou te levando para a casa de meu Pai. Este é o trabalho do nosso sumo sacerdote. E por último, irmãos, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Para você entender este texto, você precisa pegar a palavra seguirão. Você precisa buscar a raiz dessa palavra com toda a sua força na etimologia do texto original. Essa palavra, ela vem de uma raiz no hebraico que significa perseguir insistentemente. Perseguir, sabe aquela pessoa que ela persegue? O sentido aqui é muito forte, muito forte. Aqui nós temos que observar algo muito glorioso. Perseguir, bondade, está relacionado com a graça, com a infinita graça de Deus. A bondade aqui está relacionado com a infinita graça de Deus. Ele dá a nós aquilo que nós não somos dignos de receber. Você e eu não somos dignos, não fomos dignos de receber o perdão dos pecados. Você e eu não fomos dignos de receber a filiação em Cristo Jesus. Eu e você não fomos dignos de receber o livramento da condenação do inferno. Eu e você não éramos dignos de receber a salvação pelo sangue de Cristo, a libertação dos nossos pecados. Eu e você não fomos e não éramos dignos de nada disso. Então por que Ele nos salvou? Por sua graça. Simplesmente por sua graça. Sem mérito algum. Você não fez nada por merecer, ao contrário, você fez tudo, eu fiz tudo por merecer a condenação e não a graça. Nós fizemos tudo para merecer a ira. Escute, irmãos, isso não pode ser compreendido na sua totalidade aqui, mas quando nós chegarmos lá, você vai dizer: como foi possível? Como foi possível eu ter sido amado de tal maneira? Como foi possível? Eu era filho da ira. Eu era filho da ira. Eu nasci com uma disposição de blasfemar de Deus todos os dias. Sabe o que Ele fez? Ele me amou a si mesmo. A si mesmo Ele me amou. Ele te amou. Sabe o que é isso, irmãos? Graça. Graça dá a nós o que não merecemos. Essa graça, ela nos persegue todos os dias. Essa graça, ela não desiste de nós. É essa graça que faz com que Ele não desista de você, de mim, de nós. Essa graça. Você erra, você falha, você cai, e essa graça te persegue todos os dias. Você tem ideia o que é isso? Você consegue imaginar isso? Graça. Mas não é só a graça, é a misericórdia. E o que é essa misericórdia? Ele diz a graça e a misericórdia. A misericórdia tem muito a ver com a nossa condição presente, com quem eu sou. E a graça tem a ver com quem Ele é. Curioso isso. A misericórdia está relacionada com a minha condição presente, quem eu sou, quem você é. A graça está relacionada com quem Ele é. A misericórdia é Ele não dar o que eu mereço. Irmão, irmã,
Seja honesto. Você sente que você merece alguma coisa? Pense só nessa última semana, por tudo que você fez, não estou falando só de pecado, mas por tudo que você não fez, em termos de gratidão, de amor, de devoção, de dedicação. Some-se a isso os maus pensamentos, os maus desejos, as murmurações, a ingratidão. Quanto tempo perdido com coisas fúteis. Nós merecemos o céu com toda a sua glória e plenitude, toda a plenitude de glória. Nós merecemos a eterna filiação. Nós merecemos estar diante do seu trono. Não, nós não merecemos. E se eu pensar por um mês, se eu pensar por um ano, se eu pensar na minha vida, então porque Ele não desiste, porque a sua misericórdia nos persegue todos os dias. Todos os dias. É por causa da misericórdia que Ele não vira a sua face de nós. É por causa da sua misericórdia que Ele desce e vai até a condição na qual você se encontra. E não importa em que situação você se encontra, na misericórdia dEle, Ele vai até você. Ele não vira a face. Ele nem te dá o que você merece. Essa misericórdia é como aquela vara e como aquele cajado que te conduz para a glória. Me seguirão. Essa palavra, como eu disse, traz a ideia de uma busca intermitente. A tradução correta dessa palavra fala de uma busca contínua. Sabe o que eu quero te dizer? Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, meus irmãos, peça ao Senhor que abra os seus olhos. Diga para Ele: Senhor, por favor, eu não quero nada deste mundo, eu só quero que o Senhor me ensine o que quer dizer as tuas misericórdias se renovarem a cada manhã. Agora você pode entender um pouco. Quando amanhece o dia, você acorda, sabe qual é o principal objetivo daquele sumo sacerdote? Persistir em te buscar. É isso que esse texto está dizendo. Ele persiste em nos buscar. Quando você levanta, Ele já vai atrás, em te atrair, em te alcançar, em não desistir de você. Compreenda isso, irmãos. É o que esse texto está exatamente dizendo para nós. E muitas vezes nós ficamos assim: quem me garante que eu serei uma noiva adornada? Quem me assegura que estarei no meio daquela multidão, como nós podemos ver nos capítulos 5, 7 de Apocalipse? Quem me garante isso? Quem pode me dar a certeza que eu serei um dos redimidos no trono de Deus? Quem? Deixe-me mostrar 2 textos, aqui em Hebreus. Eu apenas vou citar eles. Hebreus 2,10 diz assim: porque convinha que aquele, por cuja a causa e porque todas as coisas existem. Eu quero extrair esse texto, ou desse texto, essa frase: conduzindo muitos filhos à glória. Sabe qual é a certeza que você tem? Que você chegará um dia como parte daquela noiva adornada, como um dos membros daquela grande multidão diante do trono, como uma das células daquela grandiosa cidade onde Deus vai habitar. É esse texto aqui. Ele está conduzindo muitos filhos à glória, porque Ele é este supremo pastor, que está nos conduzindo com a sua vara e com o seu cajado, com a sua graça e com a sua misericórdia, mesmo passando por vales da sombra da morte, mesmo diante dos nossos inimigos, mesmo diante de tudo isso, Ele está nos levando, e Ele não desiste, Ele persiste. Outro texto que eu quero te mostrar ainda aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a última parte diz: de maneira alguma te deixarei, e jamais te abandonarei. Consegue ver isso?
E agora deixa eu terminar apenas lendo textos para vocês. Só vou ler, eu não vou comentar. Romanos capítulo 4, os versículos 7 e 8 diz assim. Romanos capítulo 4, os versículos 7 e 8. Apenas vou citar esses textos para fechar este assunto. Bem-aventurados, felizes, cheios de alegria, de gozo, são aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Cobertos aqui é pelo sangue. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, olha essa frase, jamais imputará pecado. Então deixe-me voltar ao que eu estava dizendo. Meus irmãos, sabe como que será a nossa vida diante de Deus no seu trono? Ele não vai imputar nenhum pecado a nós. Sabe por quê? Porque nós somos esses felizes, aqueles cujas iniquidades já foram perdoadas. E como eu posso ter certeza que eu estarei lá? Deus não imputará sobre nós nenhum pecado, porque todos eles, Cristo já perdoou. E todos aqueles que nós estamos e podemos praticar, o sangue dele está nos purificando, nos libertando. Mas o sangue dele não nos purifica e não nos liberta, para que você seja meramente limpo dos seus pecados. A obra deste sangue é nos levar à santificação. Se esta obra não está te levando à santificação, então você está brincando com o sangue de Cristo Jesus. Aí eu preciso levar você a ler Hebreus capítulo 10 e o versículo 30. Você vai saber o que está escrito nesse texto. É pisar no sangue de Cristo. Mas quando o sangue de Cristo está cobrindo, que lindo isso, irmãos. Duas coisas aqui eu disse que não ia falar, mas é quase que impossível não falar. Pecados perdoados, vidas cobertas. Como vidas cobertas? Se eu olho para mim e digo, Senhor, eu sou indigno. Então, se eu sou indigno, como que Deus pode olhar em mim e encontrar algum prazer? Aqui está nesse texto. Quando Deus olha para mim, para você, exatamente agora, Ele vê a nossa vida coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Glórias a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? O que é mais assustador, mas é verdade, eu e você não podemos fugir disso, por mais que nossa mente tenha dificuldade de alcançar, é que esse texto está dizendo que Deus jamais imputará pecado sobre nós. Jamais. Como é possível? Fui eu que errei. Eu falhei ontem. Eu tenho falhado e sei que vou falhar. Ele não vai imputar nada sobre mim. Não. Não mais. O sangue dele cobre. A obra da cruz já perdoou para sempre. E o Espírito Santo está trabalhando Cristo na sua vida. Esse cobrir aqui não é simplesmente colocar debaixo do tapete. Cristo odeia os nossos pecados. Mas quando você entende isso, você recebe isso. A obra que Ele está fazendo não é só de purificar a sua vida dos pecados, mas é te levar à santidade, é te fazer crescer, é te transformar. Nós ainda não chegamos ao ponto que devemos ser, mas um dia chegaremos. E quando chegarmos, nós vamos ver que a face de Cristo moldou o nosso caráter. E você vai chegar diante de Deus. Imagine que a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Seguir a paz e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, ele muitas vezes soou como algo impossível na minha vida. Hoje não mais. Escute, se esse texto te causa pavor, assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, eu quero te falar que a obra que o Senhor está fazendo agora, na minha e na tua vida, é esta obra. Essa obra cabe àquele que está no trono. Ele está operando santificação na nossa vida. Santificação não é o quanto você pode ganhar de si mesmo, por si mesmo, obter por seu esforço. Não, santificação é uma obra que este sumo sacerdote está operando na nossa vida. Ele usa a sua vara, ele usa o cajado, ele usa os pastos verdejantes, ele te guia pelas veredas da justiça, ele te leva às águas tranquilas, mas ele te leva também ao vale da sombra da morte, ele te leva a uma mesa diante dos seus inimigos, e para quê? Para conduzir você à glória. Ele está te transformando,
Ele está usando o sofrimento, a angústia, a dor, para formar o seu caráter, exatamente como Ele quer. Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Esta é a plenitude da nossa tão grande salvação. Cristo formado em nós. Então deixe-me ler um outro texto. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E essa palavra cabe muito bem dentro desse salmo. Usarei de misericórdia. O que quer dizer Ele usar de misericórdia para com as nossas iniquidades? Significa que Ele não vai dar aquilo que nós merecemos pelas nossas iniquidades. Não. Aí Ele diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele nunca vai lançar na nossa face os nossos pecados, porque todos eles já foram lançados sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Por quanto tempo? Ele diz aqui no texto: para sempre. Para sempre Ele não se lembrará dos nossos pecados. E por último, para coroar esses três textos, Apocalipse capítulo 13, versículo 12, diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Agora olha essa frase: daí jamais sairá. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e gravarei sobre eles também o meu novo nome. Você quer saber qual é o nome que você vai ter lá na glória? Aqui está nesse texto. Porque esta será a nossa identidade eterna. Ah, meus irmãos, só o Espírito Santo para traduzir tudo isso para dentro de nós. Só. Tudo isso para tentar levar vocês a entender o que significa essa frase, logo muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos da ira, salvos pela sua vida. Que essa mensagem fique cravada nos seus corações. Que Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, te agradecemos, te bendizemos. Senhor, nós somos tão gratos, Senhor, porque agora sabemos porque Tu és o nosso pastor. Agora sabemos porque nada nos faltará, porque tudo está sendo trabalhado pelas Tuas mãos, para que nós possamos habitar na Tua casa para sempre. Este salmo mostra que a nossa vida é tão breve neste mundo. As nossas lutas são passageiras e elas não podem se comparar com a glória que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, aqui juntamente com esta igreja, com todos os irmãos em suas casas neste momento, que estão ouvindo esta palavra, recebendo esta palavra, nós tributamos a nossa mais profunda gratidão. Louvamos o Teu nome nesta manhã e queremos participar desta mesa com muita alegria, Senhor, compreendendo esta dimensão tão gloriosa desta salvação na qual o Senhor está nos salvando pela Tua vida, como sumo sacerdote. Glórias ao Teu nome para sempre, Senhor. Bendito é o Teu nome para todos sempre, glorioso Jesus. Tua igreja te adora. Tua igreja reconhece o Teu árduo trabalho hoje por nós. Teu insistente e persistente trabalho. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos. Por mais que nossas palavras sejam poucas, mas nós te agradecemos. Amém.